Mas infelizmente hoje nós vivemos em uma época do politicamente correto, onde criticar alguém, expor alguma pessoa publicamente na internet, para muitos é uma atitude desamorosa e também repreensível. E esse tipo de pensamento tem permeado até dentro da Igreja de Cristo. E através desse discurso, os falsos profetas têm minado o verdadeiro julgamento bíblico. Hoje nós observamos inúmeros absurdos de falsos pastores aproveitando da ignorância de muitos incautos para roubar em nome de Deus. E o pior de tudo é que poucos pastores estão falando contra esses lobos. E o discurso predominante que muitas igrejas têm engolido sem discernimento é o famoso não julgueis ou também não toqueis no ungido. Ou deixa que Deus vai julgar esses homens. Nós deveríamos, por exemplo, estar mais preocupados em ganhar almas do que falar deles. Mas qual o padrão que as Escrituras, meus irmãos, trazem para todos os cristãos a respeito dos falsos mestres? Qual a atitude que os cristãos devem ter em meio a esses homens que corrompem o evangelho? Por exemplo, o nosso Senhor Jesus, o maior exemplo de todos, andou com pecadores, comeu com eles, amou eles. Porém, Jesus não mediu suas palavras para condenar os religiosos hipócritas da sua época. E Jesus chamou os religiosos, falsos mestres da sua época de sepulcros caiados, víboras, filhos do diabo, geração perversa. Duras palavras, não são? E por que nós devemos tratar aqueles que mentem, corrompem o evangelho com menos rigor do que o nosso Senhor? E o próprio Filho de Deus não tolerava a falsa religião judaica, que era baseada em preceitos humanos e doutrinas de homens, e condenou eles com muito rigor. E Jesus chamou eles inúmeras vezes de hipócritas. E a palavra em grego hipócrites, que é traduzido como hipócritas na nossa língua, aparece 18 vezes nos 4 evangelhos, e todas elas foram proferidas pelo próprio Senhor Jesus. Talvez uma das coisas que Jesus mais abomina é a hipocrisia e falsos mestres. E os apóstolos seguiram o mesmo exemplo do nosso Senhor. Veja as palavras do apóstolo Paulo escrevendo a carta para Tito. Pois há muitos rebeldes que promovem conversas inúteis e enganam as pessoas. Refiro-me especialmente àqueles que insistem na necessidade da circuncisão. É preciso fazê-los calar, pois com seus ensinamentos falsos têm desviado famílias inteiras da verdade. Sua motivação é obter lucro desonesto. E essa carta de Tito é conhecida como as cartas pastorais, onde o apóstolo Paulo escreveu 2 também para o seu amado discípulo Timóteo. E um grupo de judaizantes, como na carta de Gálatas, estava atacando a fé verdadeira através da lei mosaica. E esses homens estavam ensinando que a salvação exigia o ato físico da circuncisão. E agora pegue a sua Bíblia e observe atentamente as exortações que Paulo está dando para Tito. É necessário fazê-los calar, repreenda-os severamente. Essa exortação que Paulo está dando para um pastor, seu discípulo Tito, meus irmãos. E nós encontramos um tom mais forte da sua carta, escrevendo para os crentes da Galácia, onde Paulo até amaldiçoou aqueles que pervertessem o evangelho. Veja comigo. Que seja amaldiçoado qualquer um, incluindo nós, ou mesmo um anjo do céu, que anunciar o evangelho ou boas novas diferentes das que nós lhe anunciamos. E Judas, não traidor, o meio-irmão de Cristo, ele escreveu isso em sua carta, que é a penúltima carta antes de Apocalipse. Veja comigo. Amados, embora planejasse escrever-lhes com todo empenho sobre a salvação que compartilhamos, entendo agora que devo escrever a respeito de outro assunto e insistir que defendam a fé que de uma vez por todas foi confiada ao povo santo. E nesse texto, Judas tinha a intenção de escrever uma carta sobre a salvação para os cristãos, mas em vez disso ele foi compelido pelo Espírito Santo a escrever um chamado a batalhar
pela verdade. E ele percebeu a urgência do momento e seguiu de boa vontade o controle do Espírito Santo sobre a sua vida, e ele escreveu algo diferente do que ele pretendia. E ele convocou os cristãos a lutarem pela fé. E esse pequeno versículo da carta de Judas refuta a ideia que os cristãos são somente chamados a pregar salvação ou sobre outros assuntos da fé. Existe um chamado a batalhar pela fé e defender ela. E também a maioria das cartas do apóstolo Paulo, por exemplo, tem características doutrinárias e severas repreensões contra os falsos mestres. Então, quando a verdade ela está sendo atacada, Paulo ensinou que os cristãos devem defender a verdade a qualquer custo. Paulo, por exemplo, ele citou Pedro publicamente quando o mesmo cometeu hipocrisia entre os gentios. Paulo citou Demas, que abandonou ele amando esse presente século. E também Paulo citou Himeneu e Alexandre, que entregou esses dois homens para Satanás. Paulo citou também outro Alexandre, o ferreiro, alguém que causou muitos males, e Paulo deixou a vingança nas mãos de Deus. Também João citou Diótrefes, aquele homem que era ambicioso e desejava o primeiro lugar na igreja e também o reconhecimento. Alguém que também proferiu palavras maliciosas contra o próprio apóstolo de Cristo. À luz de todos esses exemplos, meus irmãos, fica difícil chegarmos a uma conclusão que julgar e expor falsos profetas publicamente é errado. Na verdade, os cristãos são chamados a lutar pela verdade e também defendê-la. E o que me deixa talvez indignado é que muitos pastores fiéis da palavra de Deus, pastores bíblicos, estão calados.